E os sinais estão aí nos dizendo isso diariamente. Os sinais estão gritando que a volta de Jesus está mais próxima do que muitos acham. E um dos sinais dos últimos tempos, Paulo diz que é o tempo que se chegaria em que as pessoas não suportariam ouvir a sã doutrina. Paulo diz isso. Olha, vai chegar um tempo em que, não suportando ouvir a sã doutrina, criarão comichões nos ouvidos. Paulo está dizendo que um dos sinais dos últimos tempos é que a verdade da palavra vai começar a ofender o ouvido de algumas pessoas. Algumas pessoas não suportarão ouvir a palavra pura e santa como ela é, a sã doutrina. E a Bíblia diz que, como consequência disso, eles amontoariam doutores em volta de si. O que é que isso quer dizer, pastor? Ensinadores, pregadores, que vão falar a palavra do jeito que eles querem ouvir, no tom que eles querem ouvir, com as palavras que eles querem ouvir, palavras que vão massagear o ego, palavras que vão dizer assim: olha, você é o ouro de Ofir, você é o bichinho de Jacó, você é a coroa da criação, você é o tchutchuquinha de Jeová e ninguém toca em você. Sinais dos últimos tempos. E Deus, esses dias, tem falado comigo, é uma palavra que eu gostaria de compartilhar agora de modo mais geral com os irmãos, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o versículo de número 38, que diz assim, versículo 37, ouvindo eles isto, Atos 2 e 37, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, batismo nas águas, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão de casa em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A pergunta que eu quero ressaltar neste primeiro horário seria a pergunta do versículo 37, pode manter a Bíblia aberta comigo, por gentileza? A última expressão do versículo 37, o apóstolo ouve essa expressão, e eu quero frisá-la aqui hoje, quando dizem, ou quando disse: que faremos, varões, irmãos? O livro de Atos registra a história da igreja, como tudo começou. Amém, meus irmãos? Eu estava esses dias, eu sou muito curioso, então eu pesquiso muito, fico
buscando algumas coisas e eu vi um grupo de pastores debatendo sobre as estratégias do crescimento da igreja. A pergunta que eles faziam é: por que a igreja não está crescendo mais como antes? O que é que está acontecendo que o número de salvação tem sido tão escasso em muitos lugares? Havendo congregações, havendo igrejas que passa-se aí um ano sem ninguém se converter, um ano sem vermos discipulados, sem vermos pessoas aprendendo. E no debate ali, irmãos, eles começaram a dizer: olha, nós temos que ver estratégias na mídia. Eu acho que a recepção podia melhorar. Aí o outro disse: não, eu acho que o som da igreja é o culpado. Aí o outro disse: não, eu acho que é porque a igreja não tem, nem todas as igrejas têm uma boa música, uma boa banda. Pastor Flávio, e eles foram aí debatendo e dizendo qual será a estratégia para o crescimento, porque de uma coisa nós temos a certeza: Jesus Cristo não mudou, amém, meus irmãos? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele ainda opera, ele ainda salva, ele ainda faz a sua obra. E eu vi que aquele debate durou e eu comecei a achar engraçado, porque eles ficavam tentando imaginar, idealizar, planejar, vamos colocar aqui as estratégias. E eu peguei a Bíblia, estava lendo em outra oportunidade, e li esse texto em que, na primeira mensagem de Pedro, eles ganham ali cerca de 3.000 almas para Jesus. E a igreja primitiva, ela foi só crescendo, crescendo, e Jesus operando e fazendo a obra, de maneira, irmãos, que a Bíblia diz que todos os dias, não só no domingo, não só no congresso, não só em oportunidades específicas, mas todos os dias o Senhor acrescentava à igreja daquela época, daqueles dias, as vidas que estavam sendo salvas. E a pergunta é: qual que é, então, pastor, essa estratégia? O que é que eles tinham de tão especial? Ah, mas os tempos mudaram, mas Jesus não. E eu cheguei à conclusão, irmãos, que basta observar essa palavra com um pouco mais de atenção, que nós percebemos que não tem segredo, meus irmãos. Que tudo que nós precisamos está aqui nessa palavra, ó. Levante a Bíblia, quem trouxe a Bíblia, por gentileza. Tudo que você e eu precisamos para ver Jesus operar está nessa Bíblia que está nas tuas mãos. E aí eu estava aqui vendo o discurso de Pedro. Vamos, mantenha a Bíblia aberta, vamos comigo aqui. E vendo, não precisa um curso teológico aqui hoje para chegarmos a uma conclusão simples, mais precisa. Pedro começa a discussão no versículo 38, de maneira que ele diz: arrependei-vos cada um de vós e seja batizados em nome de Jesus Cristo. Pedro está respondendo à pergunta: que faremos? Que faremos para vermos salvação aqui? Que faremos para ver Deus operar em nosso meio? Que faremos para ver Deus nos usar como instrumentos em meio a um mundo tão caótico e sem esperança? Que faremos para sermos portadores das boas novas? Pedro começa a responder, pastor Amaro, e Pedro diz no versículo 38, a primeira coisa, quem puder anotar e gostar, por favor, assim faça: arrependei-vos. E eu li esse texto e o Senhor falou ao meu coração que é o primeiro passo para Deus nos usar como instrumento para salvar as vidas que estão se perdendo, meus irmãos, é nós nos arrependermos de nossos próprios pecados em primeira mão. Por que, pastor? Eu não tenho como falar de um Cristo, eu não tenho como falar da experiência da salvação se eu mesmo não passar por essa experiência primeiro.
Eu não tenho como falar que Jesus te ama se eu mesmo não sinto esse amor correndo nas minhas veias. Aleluia. Eu dizia ali para os irmãos do Savoy na terça-feira que há um escritor que ele disse uma certa frase, não vou lembrar quem foi, mas ele disse: o que tu dizes fala tão alto que eu não escuto o que tu falas, o que tu fazes fala tão alto que eu não escuto o que tu dizes, melhor dizendo. Ele está dizendo: a tua vida prega tão alto que às vezes eu não consigo ouvir a tua voz. Aleluia, aleluia. É preciso, meus irmãos, para continuarmos impactando a sociedade com a boa palavra de Deus, é preciso termos atitudes que condizem com o evangelho que nós pregamos, ter testemunho de vida, irmãos. Está pensando que as pessoas não vão lá nos teus status e olham não os teus status? Está pensando que as pessoas não vão nas tuas redes sociais e ficam de olho nas tuas redes sociais, não? E é triste quando aquilo que nós fazemos e vivemos contrasta com aquilo que pregamos. É triste, irmãos, quando nós somos portadores de uma palavra tão poderosa, mas muitas vezes a sociedade olha para nós e diz assim: não, eu não quero Jesus para viver dessa maneira aqui. Olha a vida dessa pessoa. Eu não quero Jesus para viver xingando os outros. Eu não quero Jesus para viver amaldiçoando os outros. Eu quero Jesus para viver como aquela irmã, aquele irmão que por onde passa deixa testemunho de Deus. Lembra do profeta quando a esposa disse para o marido: ali está um homem de Deus. Coisa boa é quando as pessoas olham para nós e dizem: ali está uma mulher de Deus. Eu vou fazer uma pergunta audaciosa, mas se eu for na tua vizinhança hoje, o que é que os teus vizinhos dirão de você? Se eu andar 100 metros para a esquerda e 100 metros para a tua direita, o que é que os teus vizinhos irão testemunhar de você? Se eu for numa reunião familiar e eu perguntar para a tua família: quem é este irmão, quem é esta irmã, o que é que a tua família vai testemunhar de você? Porque nós fomos chamados para ser luz nessa terra. Nós somos chamados para ser luz nessas trevas. Nós somos chamados para ser luz do mundo. E Jesus diz: não tem como esconder a luz quando ela é colocada em um lugar de evidência. Aleluia! Não tem como esconder a tua vida quando você se converteu a Cristo. Primeiro passo, ele diz: arrependei-vos, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, ou seja, convertei-vos. Eu estava vendo essa semana agora com alguns amigos, pastores, um dado que saiu, que está sendo filmado, mas é uma reunião de obreiros. Pasme os senhores, e eu vou dizer isso entre aspas, mas se pastor fosse profissão, é uma das profissões mais sem respeito no dia de hoje. Pode procurar aí. Perdeu, ficou empatado com político, só para você ter uma ideia. E os nossos companheiros, nossos líderes do nosso campo perguntaram: por que é que isso está acontecendo? E eu disse: porque estão banalizando o evangelho por aí afora, porque estão causando escândalos demais. A gente que compra e não paga, a gente que arruma confusão com a vizinhança, a gente que arruma problema na loja, a gente que vai abastecer o carro, deixa uma confusão, a gente que lá no trabalho fica postando foto pelado, com gente pelada. Irmão, nós precisamos nos converter a cada dia. Ou é isso, ou o mundo se escandalizará. Continue com a sua Bíblia aberta comigo. Versículo 38, lá no final ele diz: e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. É sabido pelo versículo seguinte do contexto em que ele está falando do batismo do Espírito Santo aqui. Porque o contexto é:
um grupo de pessoas assustadas porque os discípulos estão agindo de uma forma diferente. Eu vou até forçar um pouquinho a hermenêutica aqui e dizer que em pé nítido eles não estavam, porque a resposta foi: estão pensando que eles estão embriagados? O mover do Espírito Santo ali estava tão grande que a impressão que dá é que eles estavam meio que se segurando assim. É algo glorioso, falando línguas estranhas. Então o contexto é esse. Aí Pedro vem e diz: número 1, convertei-vos. Converter, irmão, é dar a volta. É fazer o oposto que nós fazíamos no mundo. Porque o problema, sabe qual é? Posso falar, irmãos? Posso falar? Os irmãos autorizam eu falar aqui? O problema, sabe qual é? É que muita gente se converte na igreja, mas não se converte nas atitudes. Tem muita gente dentro da igreja agindo como se fosse mundano. Tem muita gente dentro da igreja se vestindo como se fosse mundano. As pessoas estão olhando para o mundano e para o servo de Deus, e alguns lugares não estão mais fazendo a diferença. Ah, pastor, roupa não salva, mas é identidade. Roupa não salva, mas quem é salvo sabe se vestir, sabe se portar, sabe falar, sabe se expressar. Não anda por aí afora parecendo mundano, não. Ele diz, número 1, convertei-vos, arrependei-vos, convertei-vos. Número 2, recebam o dom do Espírito Santo. Sejam batizados com o Espírito Santo. Glória a Deus, vou dizer isso até você se animar. Sejam batizados com o Espírito Santo. Recebam o dom do Espírito Santo. Aleluia! E é pertinente dizer isso porque estamos vivendo, irmãos, uma verdadeira cruzada de fogo. Eu nunca vi pentecostal ter como referência pessoas que não pregam o batismo do Espírito Santo. Eu nunca vi, estou vendo agora. Os mestres que estamos elegendo para ser nossas referências são pessoas que não concordam com o batismo do Espírito Santo. A fonte que estamos, e não estou dizendo que é pecado ouvir essas pessoas, eu até gosto de ouvir alguns, mas não pode ser a tua fonte. A tua fonte é quem prega o evangelho que você aprendeu e prega a mesma verdade que você aprendeu, irmãos. Porque essas fontes estão começando a pregar por aí que línguas estranhas é coisa do passado. Não, Jesus não batiza mais no Espírito Santo. Não, isso é coisa de menino. Não, o culto não precisa ter esse barulho. Deus não é surdo. Deus está te ouvindo você sussurrando. Não, isso é coisa que já cessou nos apóstolos. Não, meus irmãos, o batismo no Espírito Santo é uma promessa para eles, para nós, para nossos filhos e para tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Aleluia! E para minha surpresa, tem até crente no nosso meio que é contra o batismo do Espírito Santo. Meu irmão, você está no lugar errado. Se você é contra o batismo do Espírito Santo, você está totalmente no meio errado, porque aqui é pentecostal. Até aqui, irmão, essa igreja foi batizada com o Espírito Santo e com fogo, e ainda fala em línguas estranhas todos os dias. É todos os dias. Então não me venha com essa conversa, não. Ah, pastor, porque as línguas estranhas ali na Bíblia são outros idiomas. Não. Não. Existe um fenômeno que aconteceu naquele dia chamado glossolalia. Como é o nome do fenômeno, irmão? Glossolalia. Eu vou só te revelar um segredo. Ninguém falou em outro idioma ali, só para você ter uma ideia. Eles falaram e eles ouviam em seu próprio idioma. Eles ouviam em sua própria língua o evangelho, mas ele estava falando. Só que tem outra língua que eles falaram ali, que é a que o doutor Lucas caracteriza como línguas repartidas como que de fogo.
Aí o irmão chegou para mim e disse: pastor, é outro idioma. Aí eu disse: meu amado, o senhor sabe falar inglês? Ele disse: sei. Eu disse para ele: fala inglês. Aí ele falou: how are you? Aí eu disse: fale mais alguma coisa. Aí ele disse: what's your name? Oh. Fala mais alguma coisa. Aí eu disse: peça um ovinho em inglês. Aí ele disse: eggs, eu quero ovo. Aí eu disse: agora me responda uma coisa. O que é que você sentiu enquanto você falava inglês? Ele disse: nada. Eu disse: é só para você entender. 1 Coríntios capítulo 14, Paulo diz: quem fala em línguas espirituais edifica a si mesmo. Eu nunca vi ninguém falando em inglês e se edificando. Eu nunca vi alguém falando em espanhol e se edificando. Mas eu já vi a igreja falar em língua estranha e se edificar. Porque aquele que profetiza edifica aos outros, mas quem fala em línguas estranhas edifica a si mesmo. Pronto. Sabe qual é o problema? É que antigamente os crentes buscavam o batismo no Espírito Santo. Antigamente o pastor dizia, e eu não sou saudosista, viu? Porque nem sou de antigamente, mas sou de um estado que vive igual antigamente. O pastor dizia: quem não é batizado do Espírito Santo? Aí os irmãos levantavam a mão: eu. Aí o pastor dizia: vem aqui para frente que nós vamos orar para Jesus batizar. E Jesus batizava, irmão. Era quase impossível um culto para Jesus não batizar. Sim ou não, irmãos? Os irmãos de antigamente, fala para mim aí. Os irmãos já vinham para o culto: eita, que hoje Jesus me batiza. Eita, que eu não me conformo enquanto Jesus não me batizar. Eu lembro que eu fui assim. 14 anos de idade, eu sempre suei muito assim. Os irmãos acham que é da diabetes. Não, irmão, eu sempre suei muito, a vida toda, desde pequeno. 14 anos de idade, eu de joelho. Aí disseram assim: vai ter o congresso de jovens, pastor. Aí eu disse: vamos. Eu recém voltado para a igreja, tinha um amigo chamado Juninho. Dava um trabalho, Juninho, irmão. Se converteu meia boca, não se converteu de verdade. Aí a gente foi para o congresso e eu lá no meio: me batiza, Jesus, me batiza, Jesus. O culto inteiro. Porque era assim, o culto inteiro: Jesus me batiza. O alvo era batismo do Espírito Santo. Batizou, agora é batismo do Espírito Santo. Acabou o culto, eu nunca esqueço. Eu fui para dentro do ônibus, Jesus não me batizou. Aí eu olho para o Juninho, lá vem o Juninho, ajeitando os cabelos. Eu disse: você estava onde, meu filho? Ele disse assim: eu estava ali ficando com as irmãs, com as jovens. Eu, meu Deus do céu, tenha misericórdia. Fiquei bravo naquela mesma noite com o irmão Juninho. Fui para casa, os pais do Juninho não eram crentes, não deixaram ele entrar em casa. Ele disse: vou ter que dormir na sua casa. Eu disse: pois se prepara que vai ser a madrugada inteira orando para Jesus batizar com o Espírito Santo. E aí eu estou orando, e aí eu escuto aqui do meu lado o Juninho dizendo: me batiza, Jesus. E eu dentro de mim: batize não, Jesus. Batize não. Esse carnal não merece. Olá, e nós orando, e ele dormiu, e eu orando. Sábado, vamos para o culto de novo. Jesus me batiza. Eu estou aqui, Jesus, eu quero ser batizado. Eu quero falar em línguas estranhas, Jesus. Eu quero ser revestido. Juninho sumiu de novo. Sábado à noite, lá vamos nós orar. Eu dizendo: Jesus me batiza. Juninho: Jesus, eu também. Batize não, Jesus. Não batize, Jesus, esse menino. Domingo à noite, eu estou lá no congresso, encerramento. Disseram para mim: olha, vai vir um pregador que usa suspensório. Era bem novinho, estava recém-começado. Esse pregador, ele dá uns karatê, irmão, e quando ele diz receba, é impossível Jesus não batizar. Eu disse: pois é hoje. Lá vai eu: batiza Jesus, batiza Jesus, batiza. E o irmão: receba, batiza. Batiza, comecei a suar, batiza, Jesus. E ele olhou assim, porque eu tinha sonhado recentemente sendo batizado do Espírito Santo. E aí ele olhou e disse assim: você está até sonhando, Jesus quer te batizar. E eu disse: eu sei, Jesus me batiza. E nada, quando eu olho para a minha direita, quem é que vem marchando falando em língua estranha? O Juninho. Irmão, eu saí 99,9% desviado aquele dia. Eu disse: não é possível, Jesus.
Mas eu não entendia que o batismo no Espírito Santo é um revestimento. Eu não entendia que o batismo no Espírito Santo era uma capacitação divina. Era o Senhor me revestindo com algo espiritual. Para quê? Para me capacitar. Para quê? Para fazer a sua obra. Fui para casa, eu nem sentei nos bancos do ônibus. Eu fui lá para os degraus e fiquei sentado lá. Os irmãos vinham e diziam: o que foi? Eu disse: nem fala comigo. Nem na igreja eu piso mais. E Juninho dentro do ônibus falando língua estranha. Daí eu trabalho de segurar Juninho dentro do ônibus. Travaram nele aqui e ele... meu Deus, não é possível. Fui para casa, ele foi para a casa dele. Segunda não pisei na igreja. Para quem não sabe, no Nordeste tem culto todo dia tem trabalho na igreja. Segunda não pisei na igreja. Terça-feira era círculo de oração. E lá o círculo de oração é aberto para toda a igreja. Toda a igreja pode orar, pode buscar o Senhor. E eu já disse aqui para os irmãos como que é o círculo de oração lá. Começa 9 horas da manhã, termina 4 horas da tarde. Oração. E está lá eu. Mas esse dia eu fui à noite. Era já no outro estado, fui à noite. E estou lá triste, desolado, mas querendo ser batizado do Espírito Santo. Uma irmã foi convidada para pregar naquele círculo de oração. E a irmã disse: Deus me revelou 5 jovens aqui, que eu quero que venham aqui à frente. Falou o primeiro, eu não estava lá. Falou o segundo, não era meu nome. Aí, irmão, aí eu disse: é possível. Falou o terceiro, eu não fui. No quarto, quem foi o quarto? Juninho. Aí eu disse: Senhor, né? No quinto, na trave, esse aqui, venha você. Eu fui, dobrei o joelho. E ela disse: Jesus quer batizar hoje com o Espírito Santo. Eu já estava meio desesperançado. Mas comecei: Jesus me batiza, Jesus, me batiza. Suar. E ela batiza, o do meu lado foi batizado. O do outro foi batizado. O do outro foi batizado. Juninho já era batizado. E eu me batiza, Jesus me... E nada. Pensa numa batalha travada. Até que já no final da oração, eu sinto uma mão na minha cabeça. E quando a mão foi colocada na minha cabeça, eu senti pegar fogo. Mas pegou fogo de uma maneira que eu abri o olho achando que estava incendiando alguma coisa. E eu ouvi a voz de Juninho dizendo: Jesus te batiza nessa hora. E eu fui batizado no Espírito Santo. Por que é que isso é importante ser dito? Porque as pessoas não estão mais se importando com esse assunto. Ninguém está mais se preocupando em falar em línguas estranhas. Os pregadores agora se preocupam e no final e orar e ver os irmãos pulando e ver o movimento. Mas eu não vejo mais dizerem: vem aqui quem não é batizado, porque eu vou orar para Jesus batizar no Espírito Santo. Do outro lado, a igreja que era para estar sedenta não fala mais nesse assunto, de maneira que nenhum nem outro, e está tudo certo. E eu disse: Senhor, mas isso eu preciso para os dias de hoje. Aí o Senhor me disse algo no meu coração. E eu encerro agora nessa primeira parte. Outro dia eu continuo. Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus disse: e recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Aleluia. Mas após Jesus proferir estas palavras, ele diz qual é a razão desse revestimento. Qual é o sentido desse revestimento? E ele diz: para serdes minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, e Samaria, e aos confins da terra. Sabe o que Deus falou no meu coração? A razão de Jesus revestir a sua igreja com o batismo no Espírito Santo é exclusivamente capacitar a igreja para sair de dentro das 4 paredes e pregar um evangelho cheio de autoridade.
Fique de pé, por favor. Agora entenda a matemática. A matemática é essa. Eu vou revestir vocês. Para quê? Para serdes o quê? Minhas. É como se Jesus estivesse fazendo um acordo, uma aliança com a igreja, dizendo: vocês vão ter que ser minhas testemunhas, mas vocês não vão de mãos vazias. Poder ali é dúnamos, quer dizer uma dinamite, a mesma origem de dinamite. Eis que eu coloco na mão de vocês uma dinamite espiritual. É por isso que Jesus diz assim: porão as mãos sobre os enfermos e o curarão, imporão as mãos sobre quem não fala em língua estranha e eles receberão, e vocês vão fazer cheio de poder, autoridade, para quê? Para ser testemunha. Agora entenda isso: a partir do momento que eu não me disponho mais a sair, a partir do momento que a igreja, entenda que isso aqui é uma virada de chave para o nosso ministério, onde nós pastoreamos. Entenda que a partir do momento que a igreja não quer mais sair das quatro paredes, se conformou em ficar sentado dentro de igreja, 1h30 de culto, e o evangelho se resumiu a isto, não faz mais sentido o batismo no Espírito Santo. O que é que o senhor está querendo dizer, pastor? Que Jesus não batiza ninguém no Espírito Santo para ficar dentro de igreja, brigando por cargo, brigando por cadeira, fazendo aviãozinho, pulando. Esse não é o sentido. Quer ver Jesus começar a batizar no Espírito Santo? Comece a querer fazer a obra de Deus lá fora. Quer ver Jesus batizar no Espírito Santo? Comecem a querer ir para os hospitais, falar do amor de Deus e orar pelos enfermos. Querem ver Jesus batizar com o Espírito Santo? Se disponham a sair pelas noites, embaixo de viadutos, onde mendigos estão precisando ouvir a voz de Deus. Quer ver Jesus batizar com o Espírito Santo? Se levantem ou nos levantemos e vamos para avante, para fora de dentro das quatro paredes, pregar o Evangelho. E outro dia eu continuo essa mensagem. Feche os seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer, Jesus, pela vida dos teus servos que aqui estão. E a igreja diz: podem vos assentar, queridos. Pastor Flávio daqui a pouco vai no segundo horário. Mas quero dizer para os irmãos que liguem esses ventiladores, por favor. Está suando demais aqui. Quero dizer para os irmãos que Jesus tem feito uma grande obra em nosso meio. E hoje estamos reunidos aqui para glorificar ao seu nome, para aprendermos a sua palavra, para ouvirmos a sua voz quanto obreiros do Senhor. Aqui nesse capítulo que nós lemos tem uma variedade de dicas, de conselhos do Senhor. Mas comece por aí. Ajuste a sua vida. Faça a sua vida condizer com o evangelho que você prega. Faça suas atitudes embasarem a palavra que você ministra. Em segundo lugar, busque poder de Deus. Busque batismo no Espírito Santo. Quem não é batizado, busque. Ele é o mesmo. Amém, meus irmãos? Jesus Cristo é o mesmo. Glória a Deus. Queridos, pastor, o presbítero Adenildo vai louvar a Deus com louvor. E enquanto ele louva, nós vamos glorificar a Deus. Eu vou ter uma reunião ali com os dirigentes no meu gabinete, todos os dirigentes da congregação, os primeiros dirigentes apenas, e os representantes. Pastor Samuel está muito doente, mas pede oração desta igreja, e também oremos pelos irmãos ali do Oásis. Tem passado ali um vento de enfermidade, como também aqui na sede, muitos irmãos enfermos. Oremos por todos que estão enfermos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Nosso irmão Adenildo vai estar louvando a Deus. Logo após, pastor Éder
vai estar aqui passando o trabalho, a mensagem do segundo horário para o nosso irmão, pastor Flávio.